Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e desde já, muito obrigada por estar assistindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Lendo Agatha Christie 2020, conversando, batendo um papo sobre o livro Hora Zero de Agatha Christie. Você caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe nada sobre o projeto Lendo Agatha Christie 2020, vou deixar aqui nos cards o link da playlist para esse projeto e também aqui na descrição do vídeo. E você pode conferir mais sobre esse projeto e também conferir os outros bate-papos de todos os livros que já passaram aqui. Mas vem cá, se essa for a sua primeira vez aqui no canal e você gosta desse tipo de conteúdo, por favorzinho, se inscreve no canal, não custa nada. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa família, dessa comunidade maravilhosa. Também curta, comenta e compartilha esse vídeo, porque isso já é uma baita ajuda que você pode dar pro canal. Inclusive, panfleta esse canal aí pros seus amigos, familiares, pessoal da faculdade, da escola, enfim. Pede pra sua galera vir se inscrever aqui no canal, compartilha no WhatsApp e me ajuda a crescer, ajuda esse canal a ser descoberto. Se você for compartilhar o canal nas suas redes sociais, me marca os perfis aqui do De Livro em Livro, que eu também possa fazer uma repostagem. Por falar em redes sociais, me acompanha também por lá, assim eu posso conhecer mais sobre vocês e vocês sobre mim. E mais um recadinho, se você for comprar alguma coisa na Amazon, não se esquece de mim, gente. Utiliza o meu link, já deixa aí salvo nos seus favoritos. Pelo amor de Deus, porque essa é a única forma que eu vejo de vocês poderem me ajudar aqui, continuar produzindo conteúdo e vir aqui conversar sobre livros com vocês. Hora Zero de Agatha Christie foi publicado originalmente em 1944, ou seja, bem no período da Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, né, gente? Basicamente ali quase no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, como é bem comum nas obras de Agatha Christie, são poucas delas que trazem esse marco histórico como pano de fundo ou referência. É exatamente isso que acontece aqui em Hora Zero. Esse livro não faz nenhuma referência, nenhuma menção desse momento histórico em que o mundo inteiro estava vivendo. Em contrapartida, ainda assim, é possível vislumbrarmos os costumes e comportamentos e estilos de vida britânico da época de Agatha Christie. Como foi a primeira vez que eu li Hora Zero, eu fiquei bastante surpresa e muito empolgada durante toda a leitura. Sobretudo porque aqui a gente acompanha um dos personagens também bastante conhecidos de Agatha Christie, é o Superintendente Battle da Scotland Yard. Porém, a diferença é que aqui nesse livro ele não está trabalhando com Hercule Poirot, mas com seu sobrinho, de inspetor James Leach. E é interessante observar que, para quem lê os livros de Agatha Christie em ordem cronológica, esse vai ser o último livro em que o Superintendente Battle aparece. E outro ponto interessante de observar é que em Hora Zero, o Superintendente Battle ele está ali em pleno seu período de férias quando acontece esse crime e ele é convidado a participar ali das investigações. O interessante desse livro é que logo no princípio, logo nas primeiras páginas do livro, Agatha Christie vai nos apresentar os personagens que vão participar dessa história. Não são poucos os personagens, o que no começo da leitura pode parecer um pouco confuso, né? Mas na medida em que as coisas, que a narrativa vai se desenvolvendo, a gente consegue realmente ter uma percepção de quem é quem, saber identificar as personalidades de cada um deles. E é interessante ela fazer essa apresentação dos personagens, porque isso ajuda muito durante os primeiros capítulos, que aí a gente pode voltar e perceber quem é o personagem até a gente se adequar a ele, conseguir identificar ele sem precisar voltar para a lista dos personagens. O ponto interessante é que a Agatha Christie ela utiliza como recurso para narrar a sua história esse conceito de hora zero, que dá nome ao livro, né? Aqui ela é bastante inteligente, até engraçada logo no prólogo do livro, porque ela apresenta esse conceito de hora zero e no decorrer da narrativa ela vai desenvolvendo esse conceito de forma incrível. E esse conceito basicamente é assim, ela coloca alguns personagens conversando e comentando que gostam de romances policiais, porém nos romances policiais eles sempre começam com um crime, um assassinato. Porém, os personagens que estão conversando, eles elencam que o crime não é o ponto inicial, mas sim o ponto final, é a hora zero. Ou seja, essa hora zero é a culminância de toda uma história que se passa antes dessa hora zero. Ou seja, todos os acontecimentos levam a pessoa a executar o crime. Isso pode acontecer muito tempo antes, meses e anos até, e por vários e vários motivos. De modo que é toda essa história antes do crime que
levam determinadas pessoas para um determinado local em uma determinada hora, que vai acontecer ali a hora zero, em que vai culminar ali no assassinato. Por conta desse conceito de hora zero, Agatha Christie, como eu disse, vai utilizar isso como recurso em sua narrativa, e é por isso que essa narrativa mesmo, a estrutura dela é um tanto quanto fragmentada, porque vamos acompanhar vários dos personagens dessa trama de modo separado durante vários meses do ano, começando ali em janeiro, culminando ali em setembro, que é onde todos os personagens vão se reunir de fato em um único lugar, que é a casa de veraneio ali da Lady Camilla Tressilian, chamada Goose Point. E claro, de antemão a gente já sabe que é justamente nesse mês de setembro que vai acontecer um homicídio. Inclusive, durante esses fragmentos, tem um dos fragmentos que acontece em fevereiro, em que a gente acompanha o próprio assassino fazendo um planejamento do crime. Ou seja, a gente já sabe que tem uma premeditação desse crime, porém a gente não sabe se esse assassino é homem, se é mulher. A gente não tem essas pistas porque, lógico, a Agatha Christie não iria entregar isso pra gente assim de mão beijada, mas ela coloca isso de uma forma a nos deixar questionando, a nos deixar intrigados ainda mais com a trama, o que é fabuloso. Inclusive, a gente não consegue identificar nesse fragmento que a gente acompanha o personagem, o assassino, a gente não consegue identificar quem será a vítima desse crime, a quem ele está premeditando esse assassinato, nem como ele está planejando realizar esse crime. Porém, com essas informações que a gente vai tendo nos primeiros capítulos desse livro, a gente já começa a sentir as tensões no ar de que algo, né, está se encaminhando para um crime que vai acontecer em setembro em Goose Point. A gente já tem essa noção de que isso vai acontecer. Porém, a gente não tem muitas informações, mas saber disso gera uma tensão, gera uma ansiedade pra gente continuar lendo o livro, uma empolgação também, justamente por conta da trama que vai se desenvolver aqui. Então, Hora Zero é a reunião de vários personagens, de várias pessoas completamente diferentes uma das outras em Goose Point, né, no mês de setembro. Pessoas, inclusive, que não eram acostumadas a visitar a casa de veraneio ali da Lady Tressilian em setembro, mas que estão todos lá justamente nessa mesma época do ano. Esse grupo, como eu disse, é um grupo improvável e pouco amistoso, justamente porque nesse grupo a gente encontra pessoas, né, personagens, que têm uma relação muito forte um com o outro, porém nem todos são relações amistosas. Por exemplo, a gente tem aqui um triângulo amoroso, né, meio complexo, porque a gente tem Neville. Neville, ele é casado com a Kay, porém a sua ex-esposa Audrey também estará em Goose Point na mesma época do ano, supostamente porque eles se propuseram em tentar, né, criar um laço ali de amizade. Lady Camilla Tressilian tá assim meio receosa com o que pode acontecer. Eu não acredito que essa amizade, devido a tantas tensões, né, que aconteceu ali, justamente porque Neville abandonou a Audrey pra ficar com a Kay, então ela não acha que essa amizade possa acontecer e que vai gerar tensões, vai gerar um clima muito ruim, muito nebuloso dentro da casa durante o mês de setembro. Juntamente com os outros visitantes ali que estão juntos, não conseguir sentir essas tensões, essa frieza, essa intriga. Enfim, e a gente também, como leitor, a gente vai acompanhar essas tensões. É impossível não ficar curioso com tudo que aconteceu e querer juntar todos os fatos ali dessas relações tão complexas. Claro, boa parte da trama vai girar em torno dessas tensões, desse triângulo amoroso. A gente vê dentro da trama baseado, fundamentado no ciúme, na inveja, mas também, em contrapartida, a Agatha Christie também trabalha outros planos, outros universos ali. É de outros personagens que também têm sentimentos reprimidos, sentimentos não confessados e segredos também. Como eu disse, a intenção era que todos esses personagens, principalmente esse triângulo amoroso, se reunissem em Goose Point para tentar ali forçar uma amizade entre Audrey e Kay. Porém, uma catástrofe vai acontecer nesse meio tempo. E aqui eu já quero fazer um adendo porque é muito incrível. Uma sinopse desse livro aqui traz um spoiler, eu acho, né? Tudo bem que o leitor de Agatha Christie já sabe que vai haver mortes no livro. Bem, como eu disse no começo do livro, a gente não sabe quem é que vai morrer. E aqui
Na sinopse desse livro ele dá um spoiler de quem vai morrer aqui, e de fato essa morte não é a primeira morte. Tudo bem se fosse a primeira morte que é anunciada aqui, tudo bem porque a gente sabe que sempre há uma primeira morte, mas as outras mortes que há nos livros de Agatha Christie geralmente é para ser uma surpresa pro leitor. No caso aqui não vai ser, porque a gente tem uma morte antes da morte que é anunciada aqui, então isso me deixou um pouco chocada. Eu nunca esperei esse spoiler, então quando morre a primeira vítima, a gente já sabe quem é que vai ser a próxima vítima. Então é interessante que a morte, né, a segunda morte que acontece no livro, que é a que vem aqui de spoiler, ela só acontece na metade do livro, então você fica... Mas é incrível porque nem mesmo sabendo desse spoiler que tiraram o brilho desse livro. Afinal, como eu já disse, o leitor de Agatha Christie já espera por mortes. Não são as mortes o ponto focal assim dos livros, mas sim a tentativa de descobrir quem foi o assassino. Então o livro não perde o brilho. Aqui em Hora Zero a gente tem esse crime que acontece numa casa fechada, né, num ambiente fechado, em que os suspeitos de cometerem esse crime estão ali dentro daquela casa. Então Beatle vai fazer as investigações, vai entrevistar todos os personagens e a gente vai poder conferir tudo isso durante o desenvolvimento do livro e quem sabe até descobrirmos ali quem cometeu o crime. Porém, há uma informação que é dada aqui por Agatha Christie apenas quase no final ali do livro, que vai fazer toda a diferença no desenlace desse caso. E eu tenho que dizer que é impossível não se surpreender com tantas revelações com o plot twist deste livro. Mas também confesso que muita coisa aqui já é bem previsível, principalmente para quem já costuma ler os livros de Agatha Christie, mas também com as suas variações, suas diferenças e suas particularidades que dão um trato a mais nesse livro, deixam o leitor mais intrigado e mais instigado para tentar descobrir quem cometeu o crime, quais foram as motivações, enfim, tudo isso. Particularmente até Agatha Christie revelar o grande mistério de Hora Zero, eu tinha duas grandes suspeitas. Desde a metade do livro eu tava suspeitando de dois personagens aqui. Normalmente é o que acontece comigo, e em alguns momentos eu desconfio mais de um do que do outro, mas nesse caso eu fiquei super dividida entre esses dois personagens. E realmente quem cometeu o crime aqui foi uma dessas minhas grandes suspeitas. Logo depois de alguns acontecimentos aqui do final do livro, eu já tinha virado a suspeita pro outro lado, porque eu já vi a improbabilidade daquilo. Eu fiquei realmente muito intrigada e instigada pra também chegar lá no final do livro e ver que tinha sido uma dessas minhas suspeitas mesmo. Então, gente, eu não posso dizer que eu descobri efetivamente quem cometeu o crime aqui, mas eu posso dizer categoricamente que Hora Zero foi um dos livros que mais me deixou intrigada durante toda a narrativa. Fiquei presa nesse livro da primeira à última página, sem brincadeira. É isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por isso, se você ainda não deixou o seu like, já vá clicando aqui, deixando o seu gostei, seu comentário se você já leu o livro, se você descobriu o assassino, se você pretende ou ficou interessado em ler Hora Zero. E antes de finalizar, eu já quero deixar o convite para a nossa próxima leitura de Agatha Christie. É o Natal de Poirot, se você se interessa em ler esse livro. Agora em setembro, no começo do mês, até o dia 15, a gente vai ler esse livro aqui. Então, se vocês quiserem fazer parte, venha ler. E muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!